Muito boa noite, pessoal. Estamos entrando aí ao vivo em mais uma live, mais uma resenha. Quero aqui, primeiramente, desejar uma excelente noite a todos vocês. Dizer que é uma imensa satisfação, estar aqui novamente em mais uma resenha, em mais uma live. Quero também, lembrar a todos vocês que essa semana também teremos mais uma live, será na próxima sexta-feira também. Mas hoje nós vamos receber um convidado para lá de especial, é o Carlos do perfil Tô Aquariando. Daqui a pouco ele vai estar aqui para participar com a live, junto com a gente, compartilhando aí um pouco da sua história, do seu conhecimento dentro do aquarismo e respondendo as perguntas que a galera enviou na caixa de perguntas. Toda live nós sempre colocamos um dia antes uma caixinha de perguntas aí para a galera estar enviando as dúvidas com relação ao aquarismo. E através dessas perguntas, nós vamos aqui desenvolvendo a nossa live, com as dúvidas da galera, tá certo? Então já compartilha aí essa live, já com seus amigos, com seus familiares, com a galera que está iniciando no aquarismo, tá certo? Por aqui, fazendo um pouco de frio, a temperatura aí caiu novamente, já estamos aí indo para os seus 16 graus essa noite. Algo muito atípico aí, do nosso clima, principalmente de primavera. Ainda esses dias eu conversava com um colega, e aí ele me dizia que o período de primavera era justamente o período que a galera estava na rua soltando pipa, soltando aquelas arraias. Mas, devido às condições, chovendo, fazendo muito frio, até isso aí a molecada tá meio complicado de fazer, Mas, para quem acredita, estamos aí vivendo em um mundo que, infelizmente, está sofrendo as consequências, do que nós mesmos acabamos plantando, E assim, é bem triste a gente ver essa situação e, infelizmente, muitas pessoas não dão, a devida atenção com relação a esses fatores, Então, desejar aqui também uma boa noite aí a galera que está chegando na live, nosso amigo Aquarius, muito boa noite. O Carlos eu acho que já está aqui, é só enviar a solicitação, Carlos, ou então eu vou te convidar para que você venha entrar aí na live. O Rafa também já está por aqui na nossa live. Mais uma coisa que eu também queria conversar aí com vocês, enquanto nosso amigo Carlos aí ele não chega por aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, com relação aqui, os nossos peixes. Se vocês acompanharam aí os stories hoje, nós temos peixes novos aí, Uma reprodução de guppy que nós fizemos aqui, que deu para lá de certo e a gente está aí, Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Boa noite, meu amigo. Estamos aqui, boa noite. E aí, como tá? Tudo bem por aí? Aqui tudo na santa paz, graças a Deus. E por aí, eu vi você falando que tá frio aí? Aqui tá frio, aqui caiu para 16 graus, Cara, aqui fez um calor danado hoje. Muito calor hoje. Aqui a temperatura foi assim, início de primavera, nós tivemos aí 2 dias de bastante calor, variando aí, o normal pra gente aqui, 34, 36 graus. E aí, depois disso, começou, a temperatura caindo, chovendo, Teve um dia mesmo que choveu o dia todo, foi caindo. E parece que a gente está no inverno de novo, Não, aqui em Sul Branco, aí normal 34, 36, aqui para nós é muito calor isso. Na região daqui é bem tranquila essa temperatura aí, 34, 36, pra gente aqui já tá normal, A gente sente muito quando chega a 38, às vezes 40, no período do verão. E aí, como que vai proceder aí? Como que vão dar Bom, sequência? a nossa live, na verdade, é um bate-papo bem legal que a gente faz aqui, Tem o intuito de compartilhar com a galera, principalmente, que está iniciando, um pouco das nossas vivências, um pouco das nossas histórias aí dentro do hobby, a fim de trazer mais pessoas para o hobby e aqueles que às vezes se sentem assim
como eu posso dizer, um pouco chateado por não ver as coisas fluindo do jeito que quer, se animar um pouco, Sim, né? Porque a gente sabe que dentro do aquarismo tudo é uma fase, né? Tem uma fase que sim, tá tudo tranquilo, às vezes acontecem algumas coisas que dão uma desanimada no sentido de algumas dificuldades, mas a gente permanece porque a gente sabe que é uma fase, né? Que tudo é passageiro, né? sim. E assim, já inicio, né, agradecendo aí, né, a sua disponibilidade de estar participando dessa live com a gente, de trocar essa ideia aqui com a gente, né? Quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite e gostaria, né, que você se apresentasse aí para a galera, contasse um pouco da sua história, como foi que você conheceu, né, esse hobby tão maravilhoso, como foi que você conheceu o aquarismo. Bom, começando, primeiramente, obrigado pelo convite, foi uma honra. É para ter acontecido sexta-feira, né? Mas por alguns problemas pessoais não deu para a gente fazer. Mas vai rolar hoje, vai ser um papo bem bacana. E é justamente isso que eu gosto, né? Aquela troca de experiência sem ninguém aqui querer ser biólogo. Né? Não estamos aqui para ser biólogo, estamos aqui para aprender e para ensinar com vivências. Uhum. Lógico, a biologia, né, a química também faz parte do aquarismo. A gente tem que estudar, tem que ler um pouquinho, tem que saber um pouco de tudo, mas ninguém está aqui para ser o dono da verdade e muito menos querer impor opiniões próprias, porque a gente sabe que essa caixinha de vidro aqui é diferente da sua caixinha de vidro aí. Uhum. Então o que eu faço aqui muitas vezes não vai dar certo aí, e vice-versa. Mas muitas vezes é assim, ó, faz tal coisa que aqui deu certo. Tenta aí. Não é tô falando, faz aí, que é aí que tem que ser igual foi feito aqui. Não, ô amigo, ó, vou dar um exemplo besta. Ah, o ictio, deu ictio aqui, o meu aqui só aumentei a temperatura do meu termostato. Tenta aí. Às vezes no seu caso não vai ser, porque ou no seu caso já está muito avançado, ou nem está tão avançado assim. Então, essa troca de experiência que eu gosto do hobby do aquarismo. Agora, falando um pouco de mim, eu sou aqui da cidade de Hortolândia, São Paulo. É uma cidade anexa, vamos dizer assim, a Campinas, né, a Grande Campinas, que é uma das maiores, não, é a maior cidade do interior de São Paulo. Inclusive, eu trabalho em Campinas. O hobby eu aperfeiçoei em Campinas, né, na Aquarway, cujos não são meus parceiros, são meus amigos hoje, né? São verdadeiros amigos mesmo. Tanto é que sexta-feira eu estava em São Paulo com eles em distribuidora. Acho que muitos aqui acompanharam, tem rios. Então ele veio jantar na minha casa, eu vou jantar na casa dele. Então era cliente, ele vendedor, viramos amigos e depois, por conta dessa amizade, quando eu criei o Tô Aquariando, eu falei, não, você é meu parceiro. Ele, não, mas não te dou nada, não, você é meu parceiro. A parceria é isso, é a troca, né? Comecei no aquarismo, aquela tentativa, né, de ser aquarista. Na verdade, o pai apresenta, né, pra gente. Eu sou de uma cidadezinha, eu sou de criança, eu nasci numa cidadezinha de 9 mil habitantes. E lá eu lembro até hoje, tinha um cara que morava numa chácara dentro da cidade. Inclusive tem até hoje essa chácara, mas não tem mais o lago. Era um lago artificial que ele tinha muitos peixes de aquário lá. Era um lago gigantesco, então você encontrava lebiche, espadinha, coridora, meu, muita coisa você encontrava lá. E aí eu lembro que meu pai chegou com um peixe em casa, num saquinho, e a gente tinha um tanque, né? A gente tinha acabado de reformar a casa, e a gente tinha um tanque de concreto que era só uma bacia, né, vamos dizer assim. E a gente tinha trocado por um tanque de duas bacias. E esse tanque ficou jogado lá no fundo, aí meu pai fez umas gambiarra lá, tampou, e a gente criava os peixes ali, com água-pé. E aí quando, né, meu pai dava um troquinho pra gente, um dinheirinho, eu ia até essa chácara a pé mesmo, que era dentro da cidade. Falava, ô, fulano, até esqueci o nome dele, era um apelido que a gente chamava ele, nem sabia nem o nome dele, era um apelido. Falava, quero peixe tal, tal. Aí ele ia lá, batia a tarrafa, aí tinha que contar com a sorte que a espadinha você queria que viesse, um exemplo, né? Aí enquanto ele não achasse, ele ficava batendo a tarrafa, aí você comprava de dois, três. E aí eu comecei nesse tanque. Só que, né, por infelicidade de pessoas maldosas, numa viagem que a gente fez, foram lá e jogaram
produto, né, na água, quando a gente voltou, os peixes estavam todos mortos. Mas na época não tinha. Eu lembro que a gente não usava nem. Não usava. Eu lembro que nesse tempo não usava nem filtro, nem bomba, nem nada. Era só água lá, água a pé, que eu acho que hoje, nesse lugar, a gente vê que é o que ajudava um pouco a oxigenar. Aí paramos com os peixes. Mas não demorou muito. Meu pai comprou um aquário. Hoje eu imagino que de sete a 10 litros, nem isso. E aí aquela manutenção, né? Que acho que todo mundo já fez um dia, quem começou lá atrás, né? Não tinha tanto acesso à informação. É, pegava os peixes, redinha, jogava tudo numa bacia com uma outra água da torneira, pegava aquela água, jogava tudo fora, pegava bucha, detergente, lavava tudo, lavava as pedras, colocava a água na torneira e colocava o peixe ali de volta. E assim foi por um período até que legal. Acho que até eu começar a minha pré-adolescência, vamos dizer assim, até uns 11, 10, 11 anos. E aí foi morrendo, né, acabou não repondo mais. Uhum. E aí esse aquarismo ficou adormecido. Sim. Aí acredito que isso eu devia ter uns 10, 11 anos. Hoje tenho 42, só para se localizarem no tempo e espaço, né, vamos dizer assim. Há uns 2018, mais ou menos, um pouquinho antes da Covid, tinha um amigo meu que trabalhava comigo. Ele falava, não, eu tenho aquário de 200 litros com king. Eu falei, nossa, que bonito, cara, eu sempre gostei, sempre quis ter. Ele falou, não, tem um amigo meu que tem uma loja. E ele era amigo do Paulo, né, lá da Aquário Way. E aí ele me apresentou, ele falou onde que era, né, ele nem me levou, nem foi junto comigo. Ele só falou, em tal lugar. Aí eu fui lá e comprei um aquário de 72 litros com 3 ou 4 king. Que aí foi filha, esposa, filho, não, eu quero esse, quero esse. Não sabia de nada. O Paulo até, né, passou algumas noções básicas e tal, que pode, que não pode, mas é aquele negócio. É loja, passa aquela orientação e tem que vender. Não vai falar, não, não vou te vender, né? Mas enfim, compramos, mas não durou muito. Já fui, comprei um aquário de 200 litros depois, e aí foi só desenrolando até hoje. Pronto. Então, de 2018 para cá, não deixei mais de ser aquarista, vamos dizer assim. É a história de todo aquarista iniciante, ele é sempre bem parecida, né? Você falando dos Kings, eu também, quando eu comecei com os Kings, né? Agora tudo em um aquário de 15 litros, viu? 4 Kings, dois Ah, cascudos, 4 Molinésia, enfim. E aí a gente foi errando, errando, até que chegou a hora que a gente conseguiu acertar, né? Mas aí fica sim. aquela pergunta, imagine só se nos primeiros anos a gente tivesse desistido. Hoje a gente não tava aqui, né? E de 2018 para cá, eu, assim, sou policial militar, então além da minha carga horária, eu tenho outras cargas horárias, né, vamos dizer assim. Então tinha dia que eu ficava 2, 3 dias fora de casa. E aí esse de 200 litros que eu tinha, eu não estava dando conta de cuidar. E eu penso assim, o hobby ele tem que ser prazeroso, ele não pode ser obrigação. A partir da hora que você, putz, tenho que hoje fazer a TPA. Ai meu Deus do céu, tô cansado, tenho que fazer TPA. Meu, já não é mais hobby, já virou obrigação. E aí eu estava nessa fase de virar obrigação. Aí um outro amigo que também trabalha comigo, ele tinha não, ele deve ter uns 6 a 8 aquários. Cheguei nele e falei assim, ó, eu tenho um aquário de 200 litros com king, vai lá em casa, você quer? Quero. Então só vai lá em casa e busca. Ele quer? Não, vai lá em casa e busca. Meu, ele levou com água e tudo. Água, substrato, levou tudo. Pedra, tudo que ele pôde levar, ele levou. E aí só que aí nisso eu fiquei acho que uns 3 a 4 meses parado, né? Aí eu falei, não, eu preciso ter, tenho que ter. É algo que me relaxa, é a única coisa, vamos dizer assim, além de, claro, família, essas coisas, né? Mas é aquele negócio que eu tenho um momento só meu, no aquário. E aí eu tinha o de 72, que era o primeiro que eu tinha comprado lá com o Paulo. Aí tava parado, eu fui e montei ele com um lebiste. E aí, meu, aí era a sensação aqui em casa, né? Que era cria atrás de cria, né? As meninas adoravam.
E depois disso veio o projeto, junto com a parceria com a Onda, né? O projeto do Acará Bandeiras, que é um peixe que eu sempre quis ter, um aquário que eu sempre quis ter. E aí eles toparam a ideia e a gente está devagarzinho aqui montando esse aquário aqui de 220 litros de Acará Bandeira. Essa questão do hobby ele não ser uma obrigação, ela é muito importante. E assim, eu também compartilho de um pouco da minha rotina aqui, né? Porque assim, para mim que trabalho com audiovisual, com design, que cuido de marketing de um colégio aqui da minha cidade. E aí, assim, é cobrança o dia inteiro e aquela coisa toda de trabalho, todas as demandas para ser entregue, né? Aquela correria toda que lhe obriga sempre a ter uma mente criativa e aí, Sim, ficar em casa e ter uma TPA para fazer, ter uma planta para organizar ali no aquário, parar e olhar nos peixes, para quem não entende, vê isso aqui como se fosse uma obrigação, como um trabalho, algo que vai cansar mais ainda do que a rotina que a gente já tem. Mas só que na realidade não é, né? A gente acaba desestressando, esquecendo um pouco da nossa rotina ali do dia a dia, fica meio que afastado um pouco do celular. Sempre a gente compartilha aqui a nossa rotina aqui nas nossas contas, né, do Instagram, porém a gente também aproveita. E eu já pego um gancho com relação a isso, para também chamar, né, a atenção com relação a essa questão. Porque às vezes a gente se preocupa tanto nessa questão de melhorar os nossos aquários, investir tanto assim numa luminária, vou investir num canister, vou investir num substrato melhor. E às vezes a gente se preocupa tanto em investir e se esquece, às vezes, até mesmo de apreciar aquilo que a gente já tem. exatamente. Cara, uma coisa que eu fazia muito, na verdade, no outro aquário de 200 que eu tinha. Antes, enquanto ele era prazeroso, né? Justamente o que você falou, era um aquário simples, com cascalho, umas pedras, não tinha planta, não tinha nada, e os peixes. Eu chegava no final de tarde do serviço, pegava um aperitivinho, abria uma cervejinha, pegava minha cadeira e ficava assistindo o meu aquário. Era aquele momento que você falou, a gente sai, não mexe em celular, não faz, a gente fica literalmente assistindo a vida dentro dessa caixa de vidro aqui. Isso aqui eu não faço tanto quanto eu gostaria de fazer, mas no outro eu fazia mais. E até a minha esposa, que ela não é tão adepta, né, ao aquarismo, ela falava que para ela era maravilhoso ela acordar de manhã, fazer o café dela, que ficava na cozinha antigamente, né? Fazer o café dela, tomar o café e ficar ali apreciando o aquário, ficar vendo os peixes nadar. Ela meio que entrava dentro do aquário, vamos dizer assim. Bom, deixa eu só ver quem está chegando aqui na live. Nosso amigo aí, o Bruno, né, do Momento Aquarismo. A Kira também está por aqui. O Aquascaper também já está aqui também na live. Ele diz assim, ó, o comentário que ele deixou aqui, ó, o aquário, mesmo com todas as obrigações, entre aspas, né, TPA, podar, manutenção, isso ainda é prazeroso. Acaba que faz parte do hobby, com toda certeza. Com toda certeza. É o que, como eu acabei de falar, né? É o que desestressa a nossa mente, que deixa a nossa mente mais leve da correria, né? Do dia a dia, dos trabalhos. E aquele Bom, negócio que você falou de celular, né? sim, O povo vê a gente postando algumas coisas, né? Que a gente tem que alimentar o Instagram, por causa do algoritmo. Mas quantas PPA, quantas manutenções, quantas gambiarras que a gente faz nos divertindo, né? Nos distraindo, que não são filmadas. sim. Isso meu, é legal pra caramba. Eu curtiu, a gente, não por obrigação também, porque eu também tenho o Instagram como um hobby, depois a gente pode entrar nisso, né? O blog também como um hobby. Uhum. Mas, meu, você poder fazer ali, parar tudo, o mundo para, literalmente, o mundo, pelo menos para mim é assim, acredito que para você também, o Uhum. mundo para. Esse aquário aqui tem dia que eu falo, vou fazer, hoje é o dia da minha manutenção. Aí, sei lá, faço um café, dependendo do horário, ou às vezes à tarde, fim de tarde, acabei de chegar do serviço, abro uma cervejinha. Eu fico quase 3 horas para fazer uma manutenção. Mas assim, vou
tira um balde d'água, põe um negocinho, olha aqui, olha ali, faça uma poda, tira o outro balde. Meu, é quase 3 horas. E aí é onde eu estava falando da experiência do outro aquário. A partir da hora que eu parei de ter essas 3 horas, de para mim e para o meu aquário, já estava virando uma obrigação, que eu tinha que fazer coisa que eu fazia em 3 horas, eu tinha que fazer em 20 minutos. Porque tinha que limpar. Ó, o Oxcape falou assim, ó, gambiarra acho que é matéria básica para ser aquarista. Eu que o diga com minha luminária aqui, ó. Essa luminária aqui é uma luminária feita com vidro fosco que a gente fez, né? E eu coloquei os LEDzinhos aqui, né? Com a quantidade suficiente de lumens para atender a necessidade aqui desse aquário. Comprei um dispositivo de Wi-Fi, foi o quê? R$ 60 no Mercado Livre. Coloquei aqui, baixei o aplicativo. Aqui é a luminária aí, funcionando perfeitamente. O Aquavita falou assim, ó. Imagina se tivesse 8 aquários. Se com um eu levo 3 horas, imagina com 8, é 24 horas. Com toda certeza. Eu não tenho outros aquários, eu tenho mais um de 72, lá que hoje está com Molinésia. Eu não tenho mais aquário justamente por isso. Por falta de. Primeiramente, por falta de espaço. E minha casa aqui é uma casa de meio terreno, então também tem 2 crianças. E por falta também de tempo. Porque, como eu disse aqui, eu tenho uma vida bem corrida, então eu não conseguiria realmente dar conta de mais aquários. Uhum. Bom, aqui eu, como todo iniciante, aquarista emocionado, eu tenho vários aquários pequenos, né? Ao todo aqui são 7. Aí agora a ideia é desmontar os pequenos, como a fauna é toda compatível, eu vou desmontar os pequenos, fazer um grande e comportar todo mundo em um aquário só. Porque, meus amigos, meu amigo, pode ser pequeno. E como todo mundo já sabe, aquário pequeno tem as suas dificuldades. E aí, assim, a manutenção tem que ser constante. E, assim, logística mesmo, quando eu mudei, né, de casa, para carregar esses aquários, foi o mesmo. Deixei por último, né? Que a gente levou tudo, por último foi os aquários, mas foi Então, difícil. Rafael, você vai montar um grande e você vai dar um jeito de continuar com os menorzinhos. Eu não sei, não. Eu acho que eu não. Eu acho que eu vou. Na verdade, a minha ideia é espalhar os pequenos, né? Levar um para casa da minha mãe, deixar um com minha mãe, deixar um com minha irmã. É nesse sentido mesmo. Ir lá colocar alguns peixinhos. Minha irmã mesmo falou que queria um, aí eu já vou levar lá para casa dela, vou deixar lá. Vou dar uma espalhada. Ah, legal. Eu tenho algumas perguntas aqui. Como eu abri a caixinha de perguntas, a galera mandou muitas perguntas aí. Eu vou avisando, não sou biólogo, hein? Mas assim, a gente separou as perguntas para a gente ir conversando, né, durante a Sim. nossa. E assim, a primeira pergunta que nós temos aqui é: qual é o peixe ou a espécie que marcou a sua trajetória no hobby até aqui? Cara, eu gosto muito, né? Como eu falei, a carabandeira, ele era um sonho ter o aquário de carabandeira. Não é só de acarabandeiras, tá? Mas ele é o peixe principal do aquário, vamos dizer assim. Mas um que marcou, que eu gostei bastante por causa da parte da família, né? Que eu acho que foi um dos momentos que mais interagiram, que minhas filhas interagiram, foi com os guppy. O lebiste, né? Você vê, um peixe simples, mas assim, é um peixe que marcou por causa dessa reprodução muito rápida e muito fácil deles. Então foi uma coisa que marcou muito a interação família aqui em casa. Mas a carabandeira era um sonho que hoje está se realizando e agora só quero ver ele crescer, desenvolver. Ah, os grupos eu tenho alguns aqui, não sei se dá para você ver, mas eu tenho alguns casais aqui também. Eu gosto bastante dos grupos, né? Tenho mais lá dentro, inclusive tem um, né, que já tem aí alguns alevinos, né? De ontem para hoje, aí já separa. E assim, tem mais grupos aí. E aqui, vamos lá para a próxima pergunta que nós temos. Na verdade, é um aquarista iniciante, né? Que ele quer saber qual o tamanho mínimo ideal para começar no aquarismo. Cara, aí eu acho muito relativo. Aham.
Porque eu comecei com um 72 e logo já fui para um de 200. Sim. Então vai muito da sua vontade de aprender, da sua disponibilidade, porque Uhum. por mais que pensem, o aquário de 200 litros dá trabalho. Não, esse aquário aqui eu posso fazer manutenção a cada 15, 20 dias. O de 72 eu tenho que fazer toda semana. Uhum. Então é muito relativo, vai do que a pessoa está a fim de investir. Você pode começar com de 1.000 litros se quiser. Não, quero montar um jumbo. Pode montar. É. Vá estudar sobre. É, é só isso. Igual eu costumo dizer, o meu slogan, né? É aprendiz diário de aquarismo. Uhum. Então, eu quero montar um de ciclídeo, eu não sei nada de ciclídeo. Então, eu sou um extremo iniciante, o cara é extremamente cru em ciclídeo. O que eu vou fazer? Vou ler, vou perguntar quem sabe, vou procurar o Guedes, quero montar um de osco, vou procurar o Caio do Caverna, ou como que faz, qual que é o aquário ideal. Então, o ideal, na verdade, não é nem para o iniciante, mas é de acordo com a fauna também que ele quer montar. Então, é muito relativo, né? É, só tomar cuidado para não montar aquário muito pequeno, né? Para não ter essa questão aí de variação de Sim, parâmetro muito rápido, sim. né? Sim, é que eu falo, o pessoal acha que o grande dá mais trabalho. Não, vou dar um exemplo chulo, pelo amor de Deus, hein, gente? É um exemplo chulo. Vamos supor que eu despejo uma gota de um amaciante num produto químico qualquer, nesse aquário de 200. O efeito vai ser bem menor do que a mesma quantidade que eu depositar lá, que eu colocar dentro do aquário de 70 litros. Então, quer dizer, eu vou ter que socorrer, se for ver, eu tenho... caiu nos dois, qual que eu socorro primeiro? De 70 litros. Porque a propagação vai ser bem maior lá do que aqui. Então, tem tudo isso que você levar em consideração, né? Sim. A próxima pergunta é: o que é que o iniciante ele precisa no aquário, no seu primeiro aquário? Se um filtro externo ou se um filtro interno já resolve a demanda, a depender do tamanho do aquário? É, volta. É tudo relativo, né? É, Porque assim, o filtro tem que ser compatível com o tamanho do aquário. E também, de acordo com a fauna, nem tanto, mas vamos dizer assim, você vai ter. Eu vou falar uma besteira aqui que eu nunca tive. Não, a gente vai ter neocaridina. Você vai colocar um filtro interno, eu acho que pode ser ruim para neocaridina. Pode ser que uhum. ele se drogado. Então, tem que levar tudo isso muito em consideração. Mas um filtro igual eu comecei com um filtro interno. E eu achava maravilhoso, lindo, a coisa mais linda do mundo, aquelas bolinhas que ele soltava assim. Eu achava incrível. Eu achava não, eu acho ainda. Então, assim, vai muito de acordo com a proposta do aquário que ele quer montar. E do tamanho, né? Aqui eu tenho um aquáriozinho pequeno com neocaridina, né? E aí eu uso um filtro externo de 35 litros. Era um filtro bem pequenininho mesmo para atender ali a necessidade ali, né, dos camarões. Coloco porque, com toda certeza, tudo que a gente fizer de benefício para o aquário, né, vai ser sempre bem-vindo. Agora, essa E questão do, uma coisa do que eu aprendi com filtro, uma sim, coisa que eu aprendi que o fabricante ele fala que você tem que fazer uma conta lá de 5 a 10 vezes o tamanho do aquário. uhum, Mas lembre que essa conta é aquário vazio. é, Então, eu já começaria no mínimo ali com 7 vezes o tamanho do aquário. Porque você vai colocar água, vai colocar substrato, você vai colocar peixe, que vai gerar carga orgânica, você vai colocar a alimentação, que mais carga orgânica ainda, fora se você for um plantado. Então, tipo assim, não tenha dó de colocar filtro, de melhorar a sua filtragem, a sua vazão, né, do seu filtro. E, consequentemente, mídias sempre de ótimas qualidade e por aí vai. é. Aqui eu tava com um Hengyon e acabei trocando por um canister de 500 litros hora, um aquáriozinho de 84 litros. Interessante. Então, assim, já é mais do que o suficiente Sim, aqui para tocar esse aquário, né? sim. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você gosta, assim, o seu estilo assim de aquário, você prefere
um aquário mais minimalista, no sentido de não ter muita planta, de não ter muitos acessórios ali, muitas coisas dentro do aquário? Ou você é mais assim, gosta de um aquário mais plantado, com mais enfeites, no sentido de ter ali mais troncos, enfim? Esse aqui do Acaraguadeira, ele tem bastante tronco, que eu quero simular o biótopo amazônico, né? Sim. Quero tentar, pelo menos, né? Uhum. E tem bastante plantas. Então, na verdade, eu coloquei poucas, né? Mas como elas estão se desenvolvendo muito rápido, então eu vou podando e vou replantando elas. Então, ela já começou a ficar. O que eu quero fazer? O lado de cá, deixar ele bem denso. E o outro lado já deixar um pouco mais livre para nado dos peixes, né? Sim. Então é meio que uma mescla aí entre o denso, mas eu gosto de bastante enfeite, eu gosto de fazer bastante toca, acho legal, acho legal. Uhum. Agora, eu ia deixar essa pergunta, na realidade, eu ia deixar essa pergunta mais para o meio da live, depois que eu já tivesse feito a boa parte das perguntas. Mas como eu sou curioso demais, eu acredito que você já deva, assim, imaginar o que é que eu vou perguntar. Eu quero saber o que foi que aconteceu com a água desse aquário. Que É sumiu. boa, é boa pergunta, mas boa pergunta. Ó, vou mostrar, calma aí. Não, meu, só pode ser isso, não tem outra explicação, que também não justifica ainda. Ó Sim. como ficou. Então eu acho que esse termostato aqui, ele travou ligado. Porém, aí tem aquela grande questão. Se ele travou ligado, ele fez a água ferver. E não morreu nenhum peixe. Não morreu nenhum peixe. Porque se a água ferveu, se a água acho que a quantidade que ele fez a água, não sei, ferveu, acho que não chega a ferver tanto, mas ela esquenta muito. Uhum. Era para ter prejudicial para os peixes, não foi. Meu, esse aquário, tanto é que eu enchi ele tá, desde da vez que eu enchi, tá do mesmo jeito. Então, quer dizer, ele não tem nenhuma rachadura, não tem um vazamento. O filtro não tem nenhum vazamento no meu canister. A única coisa que me justifica é isso aqui, que está, inclusive, derretido aqui, onde estava o apoiador dele aqui, né? Tá derretido, derreteu. É a Uhum. única coisa que pode justificar. Só pode ser. É, quando eu vi a postagem sua, querendo entender o que foi que aconteceu, que a água do aquário tinha sumido, até eu depois fiquei imaginando coisas que pudessem, né, ter acontecido ali para aquela água desaparecer. E aí eu também pensei nisso. O termostato ali ferveu a água, mas se tivesse Ele travou. os peixes, era para ter morrido, né? Era para ter perdido os peixes. E Não, não não morreu perdeu os nenhum peixes. peixe. Nenhum, não perdi nem. Graças a Deus, não perdi nenhum peixe. Uhum. Rapaz, É inexplicável, é curiosa. coisa de Deus mesmo. É. Ah, Que imagina o meu desespero chegar em casa e o aquário tá pela metade. Eu olhei no chão, não tinha uma gota de água no chão. Mas não é Uhum. possível. Ah, evaporou, mas meio aquário vai evaporar em 2 dias, que era Uhum. fazia 2 dias que eu não vi o aquário. Aqui meu aquário ele é todo sistematizado, né? Então, fazia 2 dias que eu não via o aquário. Eu cheguei aqui meio aquário, mas literalmente meio aquário. Falei, não é possível. E aí eu fui ver, aquele termostato estava ligado e eu tenho esse outro aqui. Os dois são da mesma marca, são Roxin, só que lá é mais antigo. E aí aquele lá estava travado ligado e aquele ali não estava ligado. Aí eu falei, pô, um queimou e o outro travou ligado, né? Perdi os dois. Aquele ali tá normal. Rapaz, é curioso, viu? Muito curioso. Muito, muito curioso mesmo. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui para você que diz assim, ó, peixes, os quínguios, eles podem viver em aquários pequenos ou existe uma determinada litragem para eles? Ó, existem os estudos mais, vamos dizer assim, fidedignos, fala que para você começar com um casal, posso estar falando besteira, igual eu falei, não sou biólogo, não sou nada, Uhum. mas o que os estudos falam, um casal, para você começar, é de 100 a 120 litros, para começar com um aquário, com um casal, e cada peixe que você inserir de químbio, se eu não estiver enganado,
cada peixe mais 40 litros. Eu posso estar falando besteira, viu? Faz muito tempo que eu li. Quando eu tinha King, eu lia sobre King. Então, se eu, não, eu acho que é mais ou menos isso. Por um casal, 100 litros e a cada espécie que você colocar de King, mais 40 litros. Então, se você quer ter três, então 3 King é um aquário de 120 litros. E para você ver como que eu fazia errado. Eu tinha, acho que 4 King no aquário de 70. É. É, Tem uma outra é pergunta. lento, é lento. É ir lendo, né, meu? É lento, você Sim. vai aprendendo. Eu sou muito ruim de memória, então eu gosto de falar assim, então, muita coisa eu vou falar assim, ó, se É. eu não tiver enganado, eu vou falar muito assim. Sim. E eu acho assim que essa questão da leitura, né, hoje tá muito Ah, fácil conseguir aprender sobre o aquarismo, né, comparado a alguns anos atrás. Aí hoje tem muitos canais aí no YouTube, né, principalmente, que tem biólogos, inclusive, né, biólogos que são aquaristas aí que sempre têm compartilhado muita coisa aí. Então tem um vasto campo aí de estudo para a gente aprender muita coisa com relação ao aquarismo. Fizeram outra pergunta aqui que eu também achei muito interessante essa pergunta. É preciso utilizar termostato em todos os aquários? cara, eu particularmente eu gosto. Eu gosto. Se você como que eu posso dizer, na sua região não oscila muito, não tem oscilação constante, igual você nem falou mesmo na live aí, no início da live. Meu, aí, Feira de Santana, né? Se não tinha enganado. Não, aqui é no interior mesmo, na Bahia. Feira de Santana é próximo aqui. Então, aí durante o dia fez um calor danado e à noite esfria, não é legal isso pro peixe. Sim. Pode não matar, mas pode trazer doenças, outras coisas que vão levar à morte, né? Mas o peixe, o que ele não gosta é justamente isso, essas mudanças, essas oscilações de temperatura. Por isso que aqui na minha região também é assim, igual hoje foi baita no calor. Já está querendo ficar um pouquinho mais fresco. Então eu gosto de usar o termostato. Sim. E uma coisa que eu quero adquirir ainda, que é o cooler, que eu ainda não tenho. Que também é interessante também, porque conforme ele vai esquentar demais, o cooler vai tirar um pouco esse vapor, né? Esse mormaço em cima da água que faz a água esquentar também. Então, que vai ajudar a refrescar. Então é interessante ter os dois, na verdade. E aí existe um equipamento, não vou lembrar o nome, inclusive esses dias eu perguntei para o Paulo que eu quero comprar. É um equipamento que ele vai dentro da água, é como se ele fosse o termostato do termômetro. Mas ele vai nos dois equipamentos. Ele vai no termostato e ele vai acabei de falar o nome agora. Na ventoinha ali. Sim. No cooler, né? Uhum. Então, conforme a água esfria, ele liga, ele aciona você programa ele. A água esfriou abaixo de 24, então ele liga o termostato. A água esquentou acima de 28, vamos falar assim, de 29, ele liga a ventoinha. É interessante, são equipamentos que ajudam e assessoram bastante a gente, né? Porque É, muitos cursos hoje em dia, apesar que eu acho que os mais novos já estão vindo também com termostato também, mas os coolers, pelo menos que eu conheço por aqui e vejo por aqui em lojas, você tem que acionar ele sozinho. Você tem que acionar ele manualmente, quer dizer. é a controladora, né? Esse equipamento aí que você falou. Não é controle, é outro nome. É Eu outro acho que nome? o que vai dentro da água é outro nome. É um aparelho que vai dentro da água que eu acho que ele é ligado na controladora. Mas esqueci o nome Eu desse tenho, eu equipamento. tenho um aqui, deixa eu tirar o celular aqui rapidinho. Eu não sei também se faz parte da controladora. Eu tenho essa controladora aqui. Aí ela, na verdade, ela tem, não sei se você vai conseguir ver, mas tem aquela Hum, pontinha ali, ó, que controla justamente a temperatura aqui. Aí ela tem, ó, a parte da controladora, tem a bomba, a iluminação, aí vem aqui, se for marinho, tem a parte aqui para o skimmer, e se for utilizar com SAMP, tem a reposição. Aí a gente pode configurar ela aqui na questão também da temperatura. Se aquecer demais, a gente pode colocar ali um cooler para poder fazer a parte do resfriamento, né? Que tem mais algumas saídas.
ir atrás. Mas esse que eu tô falando, acho que não é, né, assim, eu acho que ele pode fazer parte da controladora, mas ele não é, ele é só termostato e Ah, cooler. entendi, entendi. Na verdade, só tem só essas funções. Esse... Isso, vamos dizer que é uma controladora mais simples, vamos dizer assim. Aham, entendi. Mas é um outro nome mais específico. Uhum. E como é que funciona essa questão aí da manutenção do seu aquário, com relação às trocas de água, essa parte aí de manutenção sua? Cara, é assim, eu gosto, é opção minha, eu gosto de fazer semanalmente. Uhum. Mas se eu já fiquei 15 dias de boa, não houve alteração de parâmetros, nada. Mas eu gosto de fazer porque, como eu injeto muito fertilizante, então eu acho interessante fazer essa troca, né? Cara, e aqui é bem de boa, né? Eu faço de 40% a 50% Uhum. de TPA, faço a limpeza dos vidros, aquela TPAzinha básica, né? Limpo o meu canister, limpo as mangueiras. As mangueiras eu costumo limpar uma vez por mês. As mangueiras do canister. E bem de boa. E aí, como eu falei, o meu aquário ele é todo automatizado, né? Quando eu não estou em casa, ele continua rodando normalmente. Para o CO2 e para a luminária, eu tenho aqueles. É uma tomada inteligente, mas na verdade é como se fosse um, um fio de linha. Ele, na verdade, ele é um fio de linha, só que ele é inteligente, então controla tudo pelo celular. E a alimentação, eu tenho o alimentador automático. Então essas coisas me ajudam muito no meu dia a dia, na minha correria, né? E aí eu me preocupo mais com a TPA mesmo. Uhum. Você faz um fotoperíodo, chega a fazer um fotoperíodo aí no seu aquário de mais ou menos quanto tempo, assim, com as luminárias? Tô- Agora eu estou fazendo com 8 horas. Uhum. Eu faço da meio-dia às 8. Eu faço. Aqui eu estou fazendo das 3 às 11 da noite. Ah, Liga à tarde, aí 11 da noite ele já desliga. interessante. Eu fiz assim o foto período pensando também no tempo que eu vou estar em casa, né? Porque Ah, sim. durante o dia a gente está trabalhando, a gente chega próximo à noite. Aí para chegar em Sim. casa, o aquário está Você quer desligado. ver também? É. Não, tá certo. Eu já faço justamente até às 8, porque é o horário que minhas meninas vão deitar. Não vão dormir, mas vão deitar, né? Aqui em casa todo mundo dorme com as galinhas. Então a gente vai dormir cedo. Então, justamente para não incomodar elas, esse tipo de coisa, eu coloco nesse horário. Uhum. Bom, temos mais uma outra pergunta aqui que diz assim, ó. Areia ou cascalho? Qual o melhor substrato para aquarista iniciante? Cara, eu gosto do cascalho. A areia eu já tive problemas de ferrar filtro. E o cascalho nunca tive esse tipo de problema. Então eu acho muito lindo a areia, fica muito lindo, bem mais do que o cascalho, mas eu gosto do cascalho. Olha, o Agnaldo colocou um comentário aqui, ó, diz, vim só dar um alô, pois já são 1h15 e preciso dormir. É em Portugal. Ah, tá. Eu tô aqui assim, Cara, 1h15. o Aguinaldo é legal pra caramba, porque na quarta-feira passada eu fiz uma live com o Rara. Sim. E ele participou. E ele falou, pô, aqui eu não tenho muito acesso a isso, não sei o que, tanto eu quanto o Rara. Então tá bom, seja você o acesso. Crie você um canal, né? Cria um Instagram, começa a postar foto, começa a postar Sim. o story do dia a dia e tal. E tanto é que aí ele criou esse Aguinaldo Camarão Careca, porque assim, imagina-se, né, que cabeludo ele não é muito cabeludo, né? Aham. É, e aí ficou legal pra caramba, cara. Meu, parabéns, show de bola, continue, qualquer coisa, chama no Instagram, a gente bate um papo aí, qualquer coisa a gente troca o WhatsApp também pra, sei lá, o pouquíssimo que a gente sabe aí, a gente repassa, né? E é legal pra caramba. E aí tá cobrando aqui o boneco, ó. Cara, tem que ir no correio e ver como que funciona para mandar para você em Portugal, mas eu vou mandar.
Você falou, tocou num assunto bem importante aí, né? Num ponto bem importante, essa questão da gente ser a ponte para o aquarismo ir deslanchar, né? Não olhar a questão das dificuldades, né, que sempre vai ter. Aqui eu sempre falo assim com a galera nossa, a gente vê, né, na rede social tantos eventos aí, principalmente aí em São Paulo, tem tantos eventos de aquarismo e aqui é bem escasso assim com relação a essa questão de eventos. Algumas limitações também que a gente tem com relação à questão de equipamentos, que muita coisa a gente acaba adquirindo na internet, mas a gente segue, né? A gente segue. Aqui mesmo, aqui na região aqui, só eu que faço dessas lives assim, a fim de compartilhar. E graças Né? aí, ó, já vai trocar o boné. E tem dado certo. Graças a Deus tem dado certo. A gente tem conseguido alcançar novas pessoas aí que têm entrado no hobby. E é importante a gente estar dando essa força, né, para o aquarismo ir se propagando. Cara, eu costumo falar que eu não gosto muito da palavra influencer, né? Uhum. Mas Também. levando ao pé da letra, né? O fato de influenciar pessoas, pô, meu, fiquei feliz pra caramba de numa live com 40 pessoas, que a gente fez quarta-feira, o Hara queria bater o recorde dele, Uhum. e aí uma pessoa falou, não, eu vou fazer um canal, eu vou começar a divulgar. Então, quer dizer, conseguimos ser influencer, né? Para mim, isso é ser influencer. Uhum. Pô, se a cada postagem que eu fizer, uma pessoa parar para ler e falar, putz, é isso que eu estou precisando fazer no meu aquário. Pô, boa ideia. Pô, eu estava querendo ter um aquário, mas eu não tinha porque eu achava que isso era difícil. Pô, Uhum. fazer TPA eu achava que era difícil. Não é. A TPA em si é 15 a 20 minutos. A Uhum. TPA em si é rapidinho. Não tem dor de cabeça. É fácil cuidar de um aquário. A gente, igual eu falei, eu costumava ficar 3 horas porque eu desfrutava do momento. Aquilo era uma conexão minha com eu mesmo, sabe? Uma conversa só eu e meus peixes ali. Mas assim, cuidar de aquário não é difícil. É o que você falou. Para muitas pessoas, às vezes, igual no seu caso, é difícil o acesso a alguns equipamentos. Mas hoje em dia, na internet você É. acha qualquer coisa. Pode demorar para chegar um pouco mais, mas você acha qualquer coisa. Então, assim, voltando a falar para a influencer, né? Se influencer for ser isso, eu até gosto, mas não gosto muito da palavra. Aham. Aqui mesmo a coordenadora, né, lá do colégio que eu trabalho, ela tava falando, olha, André, quando eu for rica, aí eu vou ter um aquário. Aí eu falei com ela, da onde você tirou isso mesmo? Que precisa ser rico para ter um aquário? Aí fui conversando com ela, conversando direitinho, aí ela já vai começar. Aí vai começar com um peixe beta, vai começar com um betinha. Aí Seja. inclusive eu que vou conseguir esse beta para ela, viu? Vou dar um betinha para ela começar aí no hobby. Com certeza, daqui uns dias aí, daqui a mais um tempinho, ela já tá com um aquário grande aí. Ah, tá sim. Eu acho que tem alguns amigos pessoais até, que nem sabia que eu tinha um Instagram, e aí descobriram, aí eles falaram, "Ó, que legal, não sei o que, meu, aonde você compra? Ah, compra em tal lugar. Meu, os caras montam aquário de tetra, monta aquário de beta, e, não, fui lá, comprei, falei, assim, "Ó, meu amigo, beta, pô, legal pra caramba. Tenha do jeito que você quiser ter. Mas o ideal é assim, assim, assim. Aí o cara, não, não, beleza. Aí passa uns 20, 30 dias. Ô, fui lá, comprei um aquário um pouquinho maior, coloquei um filtrinho, um termostato, o beta tá feliz pra caramba. Falei, não, meu, é isso. É que eu costumo falar. É, se você tem que influenciar e não desanimar. Chegar e falar, não, não existe beta nesse cubículo aí. Realmente, o peixe ele vai sobreviver, mas meu, se é o que a pessoa quer ter naquele momento, é o que ela consegue ter naquele momento, às vezes ganhou de alguém naquele momento, legal. Chega com uma ideia, conversa, o que você acha de fazer isso? Os estudos falam isso, se você colocar seu peixe assim, ele vai durar um pouco mais. O beta já não tem aquela fama de ser um peixe que morre muito rápido, é justamente por causa disso, falta de espaço, oxigenação. E aí vai influenciando, vai ensinando e vai motivando a pessoa a querer sempre aprender mais. E chegando com uma abordagem assim mais tranquila, como você acabou de falar,
a gente acaba até mesmo entendendo as condições da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não tem condições. E se a gente chega com uma abordagem mais dura, aí a gente acaba espantando aquela pessoa do hobby. E a gente começa a entender, ó, ela não tem, não é porque ela não quer, é porque naquele momento ela não tem a condição de ter, mas pelo menos agora ela já tem a informação de que futuramente Exato. ela tem que trocar. E o dia que ela tiver a possibilidade, ela vai trocar. Ela vai arrumar um lugar melhor, um lugar melhor pro Betinha. Uhum. Bom, a próxima pergunta que eu tenho aqui diz assim, ó, quais espécies que você indica para o primeiro aquário comunitário? Putz, cara, vou falar comunitário. Eu sou muito fã, não vou falar em comunitário, mas eu sou muito fã do Mulinelli, Espadinha e Guppy, cara. Eu sou muito fã. Então, se você montar um aquário de Espadinha e Mulinésia, bem montadinho, com cores diversas, sei lá, ver uma colisa. São peixes que acho que vai ficar legal, um aquário bem bacana. Eu sou suspeito de falar que assim, o meu aquário ali tem. Só não tem guppy mais, mas as minhas Molinésia e minhas espadinhas, os policelídeos, né? E pro lado do policilídeo são aquários que ficam muito bonito, bem montados. Uhum. Bom, aqui, chegando à nossa live, nós temos o Barba, o Gui. E uma coisa que eu acho aí só desculpa cortar um pouquinho, o Barba, muito bem-vindo, o Barba. Não bati papo com ele ainda, mas ainda vou ter oportunidade. E, Acompanho o Instagram dele, faz uns conteúdos bem legal. Cara, umas coisas que voltando a falar do comunitário, né? Aí eu uhum. gosto meu, de colocar Coridora, Dojo, limpa-vidro, cascudo. Eu gosto, cara, um peixe que eu gosto muito, cascudo. Eu gosto muito do cascudo, cara. O pessoal acha ele muito feio, troglodita, aquele arquétipo de monstro do lago, mas, meu, eu adoro cascudo, cara. Uhum. A questão do dojo é interessante ter um aquário com tampa, né? Porque ele Ah, pula. sim, sim. Eu já vi em alguns amigos aí que, emocionado, né, igual você acabou de falar, que coloca e esquece da tampa, né? Vai perder, assim, vai perder não. Há grande possibilidade de perder. Cara, você viu quem acabou de chegar na nossa live aqui, ó? Eu tô vendo. Um dos grandes, e esse sim é influenciador, ó. Aham. Fael Rito. Esse cara é fera, hein? Esse cara, meu, é um prazer sempre poder bater um papo com ele. A gente se vê muito rápido, né, em alguns eventos aí, tanto lá na loja da Aquariway lá, é um cara. Esse é um cara que conhece muito. É. Se puder, se um dia você tiver a oportunidade de bater um papo com ele, conversa, que esse cara é uma simpatia Uhum. sem tamanho e de profundo conhecimento. Eu sempre acompanho as lives dele aí do Marinho. É um cara que sabe muito. Aí eu sempre converso com ele também pelo Instagram. Ó, ele tá falando que tem. Ô, esse aqui, o da Aquário, esse é que ele tem. Esse aqui você tem já, Rafael? Acho que ele não tem isso aqui não, acho que não. Isso aqui já chegou na mão dele já? Mas se não chegou, a gente vai chegar depois. Ó, gratidão, pessoal, de coração mesmo. Oxe, você é um cara diferenciado, rapaz. Bom, vamos dar seguimento aí às nossas perguntas, ao nosso bate-papo, que tá bem legal. A gente já falou das plantas, né? Aí agora tem uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente pegar esse gancho aí. Que diz assim, ó, plantas artificiais podem atrapalhar os peixes? Depende. Igual, voltando a falar do quinho, é um peixe que vai mordiscar muito. Então pode ser que venha machucar. Então você tem que ver muita fauna que você vai fazer. Você vai montar ali, igual o próprio acarabandeira. Os meus acarabandeira, eu, direto e reto, eu vejo ele mordiscando as plantas. Pode ser que se fosse uma planta artificial, pode vir a machucar a boca deles, né? Mas assim, meu, eu não vejo problema em colocar, desde que você acompanhe seu aquário, vê o comportamento do seu peixe e para ver se ele não está mordiscando, não está machucando. Se estiver machucando, pega e tira. Se
Se não tiver esse problema no seu aquário, não vejo problema ter planta artificial. Tanto é que um aquário bem montado de plantas artificiais fica muito bonito. Uhum. O Paixão tá acompanhando a nossa live e disse que tá chegando aí de casa. Deus acompanha aí sua volta para casa, meu irmão. Ó, Olha, falando nisso, eu vou estar com o Paixão, com o Bruno. O Paixão, provavelmente o Paulo vai também. Sábado agora. Cara, é uma ideia muito legal, muito legal. Inclusive o Fael, se não foi convidado, eu tô convidando. Quem sou eu para convidar? Mas o Barba também, acho que o Barba é de São Paulo. Quem for de São Paulo ou ali próximo, cara, o Paixão e o Bruno estão fazendo um movimento muito legal, muito legal. Não sei se você já chegou a ver, eles estão promovendo o primeiro encontro de aquaristas em São Paulo. Porém, a ideia é não ficar só na cidade de São Paulo. Eles têm ideia de vir para Campinas, outras lojas que quiserem receber esse encontro. Então, a ideia é aproximar, desculpa, lojista, consumidor, claro, distribuidor e aquarista de diversas áreas. Então, se você é do marinho, é do jumbo, é do guppy, é do plantado, o que você quiser, o que você quiser ser, é uma resenha para unir essa galera. Então, eles têm a ideia de fazer outros encontros, outras resenhas dessas, em diversas lojas na cidade de São Paulo, e já estão acertando também com o Paulo da Aquaruade o ano que vem, janeiro ou fevereiro, de fazer aqui na cidade de Campinas. top esse evento, viu? Eu até compartilhei o card que ele enviou, até compartilhei no Stories. Só cortando, porque tem uma coisa que você falou que você sente muita falta aí, Uhum. e aí eu vou falar o mesmo que a gente falou pro Agnaldo na quarta-feira. Encabeça você isso aí. Junta Uhum. com mais um ou outro que é aí próximo de você, fala, vamos fazer uma. No primeiro vai estar só você e os outros dois aquaristas. E, Depois, o pessoal vai ver, puta, que legal, vamos. Aí já vai ter 6 na próxima, depois 15, 20. Você é um cara que sabe falar bem, um cara que, que se dedica, que gosta do assunto, mete as caras e chama a galera, faz no fundo do quintal da sua casa primeiro, e vai indo, vai trocando um espaço para bater papo, para trocar ideia, para fazer amizades, aprender coisas novas, experiências. aqui é o Paixão que tá falando aí. Vai ter até palestra, pelo jeito, então também não sei não. Palestra com biólogo com ênfase em doenças. Aí que legal, os caras estão correndo atrás pra caramba. Os caras estão fazendo um trabalho muito legal. Vai ser muito top esse evento, viu? Aqui nós vamos ter uma feira, né? Todo ano nós temos uma feira aqui no período da primavera. E é tipo uma feira de agronegócio. E dentro dessa feira nós temos um setor de aquarismo que está crescendo. Certo. Esse ano nós vamos ter a presença aí do. Vai estar participando dessa feira também, né? Nós vamos ter alguns criatórios, né, que vai estar participando também. As lojas de aquarismo também participam dessa feira. E eu vou estar por lá também, esses 5 dias de feiras aí, tentando, né? Fazer aquela ponte, conversando com a galera. E assim, quem eu ver que está na dúvida, vai, não vai, vai, não vai, a gente dá aquele empurrãozinho para poder, para poder entrar no também, assim, é bem legal. Eu tenho, né, o apoio aqui de uma loja de aquarismo lá de Feira de Santana, que eu conversava com ele também, para a gente promover um final de semana, um café da manhã, um momento especial assim com os aquaristas. Ele já gostou da ideia, para a gente poder. E o que a gente pode fazer aqui, a gente vai, né? Um dando uma mão pro outro aí, seguindo, e que tá dando certo, tá dando certo. E assim, aqui a gente pode ter essa questão dessa dificuldade, porém é um lugar que é igual ao petróleo. Se a gente agarra, então assim, tem uma galera aí que tem aquário em casa, que tá com o aquário parado, porque assim, pela falta do conhecimento acabou perdendo a fauna, desanimou e o aquário tá em casa, mas tá parado. Tem gente que tem aquário em casa, mas não dá manutenção, porque não sabe. E assim, a gente vai descobrindo essas coisas ao longo do tempo, conversando com as pessoas, e isso é bom. É bom a gente descobrir essas histórias, porque a gente vai localizando essas pessoas e vai dando um apoio, vai dando uma força da maneira que pode, vai compartilhando algumas coisas. Lá do meu trabalho mesmo, eu já puxei 4, já tá no hobby, já colocou lá uns peixinhos, já colocou um aquário pequeno.
E assim, eu tenho até um relato com relação a isso. Na verdade, dois, sendo que um eu descobri hoje. O primeiro é de um colega meu, né, de um setor lá do colégio, que ele estava conversando comigo, compartilhando comigo, dizendo que ele chegou em casa, chegou ele e a esposa, que também trabalha lá, é professora, e aí eles chegaram e sentaram no sofá e começaram a olhar o aquário e o barulho do filtro, a água caindo. Aí ele falou, André, a gente foi relaxando, relaxando, relaxando. Os dois dormiram no sofá, acordaram no outro. Ah, é. Aí eu falei pra ele, tá vendo como vocês não precisam de coisas exuberantes, coisas assim, sabe? Pra poder relaxar. Olha aí o que foi que aconteceu. E hoje, eu conversando com a psicóloga que trabalha lá, falando sobre aquários, falei com ela que eu tinha, ela disse, rapaz, eu tinha um aquário. E tá em casa, tá parado. Aí eu perguntei a ela o que foi que houve. Acredite, ela disse que tinha um aquário que tinha muitos peixes, que ela cuidava mesmo, com toda dedicação, com todo amor mesmo, ela cuidava. E aí, ela tinha uma vizinha, e essa vizinha dela sempre chegava para ela e pedia um peixe. Ah, me consegue um peixinho desse? Aí ela, eu não posso te dar esse peixe, eu posso te indicar para você montar o seu aquário, para você ir lá fazer tudo certinho. Né? Não, mas eu quero aquele ali. Aí disse, mas eu não posso. E aí foi de novo, insistentemente. Quando ela viu que ela não ia conseguir que essa colega desse o peixe dela, sabe o que ela falou? Não tem problema não. Amanhã você vai chegar diante do seu aquário e não vai ter um peixe vivo. Aí ela falou, aí ela falou Olho gordo. acredite em Deus, que no outro dia, quando eu cheguei na frente do aquário, a fauna estava toda morta, não tinha um peixe vivo. Eu disse, morreu, mas não foi por falta de cuidado, não. Morreu pela maldade, né? Sim. E peixe, ó, não só peixe, né? Todo animal, meu, esse negócio de olho gordo, pega mesmo. Pega mesmo. O... Mas só voltando ao assunto das resenhas, né? Uma coisa que você Sim. falou aí, eu fiquei pensando aqui. Você Uhum. falou que tem parceria com uma loja, e já vem conversando com ele de fazer uma resenhinha lá. Cara, é uma coisa simples, que dá resultado, principalmente pro lojista. Uhum. Que agora ele faz, até o Fael já foi lá, já desfrutou disso. O Paulo, acho que tem uns 4 meses, 3 ou 4 meses, ele começou a fazer de sábado, ele abre até 1 hora. Sim. De manhã, você vai lá, tem uma mesa de café da manhã. Refrigerante, café, chá, bolacha, pão de queijo, um bolinho. Então o pessoal vai lá, meu, muitos vão lá para resenhar. Você chega lá, é uma loja pequena, é uma casa que foi virando loja. Uhum. Você vai lá para tomar café da manhã, que você sabe que o fulano vai estar lá, o outro amigo também vai estar lá, o Paulo adora uma resenha, o Paulo é da resenha. Então você Tá. vai lá, você toma um café, e nisso vai crescendo essa resenha, que é uma coisa que você pode estar levando para essa loja parceira sua, meu, você vai ver, o negócio vai desenrolar, e aí o pessoal vai cobrar, ô, sábado eu tô aí de novo, então vai ter café. Tanto é que o Paulo já está pensando em fazer, é, tipo um happy hour, entre aspas, lógico que não com bebida alcoólica, mas um coffee hour, vamos dizer assim, de sexta-feira, que ele já faz de sábado de manhã, então na sexta-feira à tarde ele vai fazer um café da tarde lá, que o pessoal já, tipo, tá saindo do serviço, passa na loja, toma um café, já vê o que está precisando pro aquário. Então são coisas que vão agregando tanto pro lojista quanto pro aquarismo, né, meu? Fomentar o aquarismo é sensacional, cara. Eu até cheguei a conversar assim de uma forma muito rápida no Instagram com ele. É uma pessoa assim que, pelo pouco que eu conversei, até mesmo pela rede social, ele assim aparenta ser uma pessoa muito incrível, sabe? Não, cara, não é porque é meu amigo, mas ele é um cara de um coração que não cabe dentro dele. Não sei se como foi a conversa com você na rede social, porque também a loja ali é ele e a esposa dele. E é uma Uhum. loja que virou uma loja grande. Porque tem acho que 2 ou 3 andares de loja, se não estiver enganado, que era uma casa e foi crescendo, coloca uma bateria aqui, uma prateleira ali, e foi indo, foi crescendo. Mas, meu, o cara ele é de um coração, como eu falei, não cabe dentro dele. E aí ele é um cara, tipo, você quer ir lá, você quer montar um aquário. Você não sabe nada.
ele não vai ter preguiça. Ele vai te passar o beabá. Ele vai falar, ó, meu, os filtros têm que ser assim. Ó, eu estou falando para você levar esse filtro por conta que existe uma lógica que tem que ser de 5 a 10 vezes maior que a vazão compatível com o aquário. Aí, pô, você quer levar um Oscar para colocar no aquário de 50 litros? Já não dá. Ou mesmo que é um aquário de 200, você quer colocar um Oscar com uma carabandeira? Meu, não pode ser que não fique legal. Sabe, ele é um cara que ele quer vender, lógico, o objetivo dele é vender, ele vive disso, ele sustenta a família dele com isso, mas ele também não vai ser aquele, você quer levar o Oscar e uma piranha? Tó, não, pode levar, sabe? Então eu gosto muito dessa forma dele trabalhar. Ele é um lojista consciente, né? É, que dizem, eu não posso falar dos demais, porque para ser sincero, é a única loja que eu frequento desde quando eu comecei no aquarismo. Mas assim, a gente vê relatos de outros lojistas que, infelizmente, pensa só no sustento da família, que igual eu falo, realmente tem que pensar assim. Mas se você fizer injetar produto goela abaixo no seu cliente, e com o tempo, hoje a informação é muito rápida, a informação é extremamente acessível, ele vai ver que aquilo aqui que você vendeu para ele não é legal, não é aquilo que deveria ter no aquário dele, você perdeu o cliente. E ele Você chegou aí. não vai voltar lá. Oi? E ele chegou aí na live, ó. Aquário e acabou de entrar na live aí. Ah, estou falando mal dele aqui, ó. Isso aí, e sábado, ó, eu tive com ele sexta-feira, e E, se tudo correr bem, sábado eu vou estar com ele de novo lá no encontro lá dos meninos aí, do Bruno e do Paixão. Mas porque eu não gosto dele. boa noite. Fala, Paulinho, tô falando mal de você aqui, ó, falando mal da sua loja, tô falando só pra variar. Aí ele não acredita, não. Ele, mas eu não acredito, não. É impossível. Cara, Paula, Santos, Tacho, Gui são demais. Às vezes que fui lá, fui muito bem recebido. Ah, tava com visita lá. É, porque eu avisei ele que ia ter live. Ele sabia que ia ter live hoje. Tava com visita. cara, eu tenho mais uma perguntinha aqui para você. Mais algumas perguntas, né? E aqui, sendo uma delas, diz assim, ó. Como lidar com algas no aquário de uma forma bem natural? Agregar Cara, produtos. então, aí vai muito do equilíbrio, né? Que Uhum. aí, na verdade, igual no meu aqui, meu é plantas e algas. Então você tem que ter o equilíbrio de iluminação, fertilizante, para deixar sempre vamos dizer assim, vulgarmente dizendo, deixar sempre a planta ganhar das algas. Que alga, ela sempre vai estar no seu aquário. Ela sempre vai estar no seu aquário. Não existe aquário sem algas. Não existe. O que pode existir e fazer ela proliferar é esse desequilíbrio de nutrientes, CO2, iluminação que você injeta dentro do seu aquário. Então, você mantendo esse equilíbrio, você vai manter as suas algas quase que zerada, minimamente, vamos dizer assim. E sempre, né? Tenho algas, então vou começar a ver aonde eu estou errando, se eu estou tendo, estou fazendo foto período de 8. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essa semana para 7. Ou continua mesmo assim? Ou será que eu não estou superdosando de fertilizante? Vou diminuir. E aí você vai equilibrando. Mas a partir da hora que tenha, pega uma escovinha ali, tira, usa bastante. Por isso que eu falei, eu gosto muito de ter cascudo, de ter limpa-vidro, otocínculo. Então eu gosto que vai ajudar, não vai ser o salvador da pátria, mas vai me ajudar aí a eliminar, a manter equilibrado as algas dentro do meu aquário. É igual essa questão também de ter caramujo no aquário, né? Tem muita gente que fala, é uma praga ter caramujo dentro do aquário. Claro, vai depender da forma como você vai controlar. Se você deixar a situação ali correr à vontade, com toda certeza vai sair de controle. Mas se você consegue controlar, né? As próprias mocinhas mesmo, que tá aí para Inclusive, eu tenho uma aqui também. Hã? Tem uma aqui também justamente para isso, para fazer esse tipo de trabalho.
Então, aí dá para ter eles fazem um bom trabalho dentro do aquário e dá para também controlar essa questão, né? Para não ter dor de cabeça com isso. Sim. Bom, a próxima pergunta que tem aqui diz assim, ó. Vale a pena usar carvão ativado no filtro? Depende, se você tiver o aquário plantado, não é legal. Agora, se você não tiver, seu aquário não for plantado, ele vai fazer o serviço dele, vai desempenhar muito bem o serviço dele. Tem que levar em consideração também, se o aquário não está em tratamento, se não está fazendo, injetando remédio, né, alguma coisa para doença dos peixes, porque nada mais é o carvão, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar as coisas químicas de dentro do seu aquário. É essa a função a principal função, né, dentre outras, do aquário, do carvão. Então, se você estiver injetando fertilizante, produto químico, estiver injetando alguma medicação, produto químico, ele vai fazer esses produtos se tornar não tão eficientes como você gostaria que eles fossem. Uma Mas, outra. se não for nenhum desses casos, pode usar sim. Uma outra questão também que gera muita dúvida é com relação à utilização do UV. Que tem pessoas que pensam em utilizar o filtro UV, né, no aquário plantado. Alguns pensam em usar, mas fica com medo de não dar certo. Outros, Cara, já vi eu comentários. vou ser bem sincero, eu já não sei opinar sobre a luz UV, por quê? Porque eu nunca me interessei em ter e, consequentemente, eu nunca me interessei em estudar sobre. Então, é justamente isso, igual eu falei do estudar, né? Eu sou uma pessoa que vou estudar e vou ler sobre aquilo que eu tenho, aquilo que eu pretendo ou pretenda ter, né? Então, assim, é uma coisa que eu não sei opinar é sobre a luz UV. O pessoal fala muito bem dela referente a algas, né? Que vai ajudar bastante combater as algas. Então, agora quanto à plantada, eu não sei se ele é benéfico ou não. Aqui diz assim também, ó, quais são os parâmetros ideais? Ixi, já começou a pergunta de biólogo já. Parâmetros ideais para de pH, KH e GH para a maioria dos aquários comunitários. Vai ver a fauna que quer montar e vai estudar sobre. É, Essa assim, pergunta. eu conversei uma vez com um colega aqui, ele é proprietário, né, de um criatório, tem um bom tempo aí no hobby, que ele falava, né, que ele, nas baterias que ele tem lá dentro do criatório, muito peixe, tem muito peixe mesmo. Ele falou, André, aqui é o seguinte, eu deixo tudo neutro. Tudo neutro. O Cara, peixe, o peixe que vai ser ali de uma água alcalina, ele vai se dar bem no neutro. O que é da ácida, ele vai se dar bem no neutro também. Eu deixo aqui tudo em 7. Pronto. eu vi isso em um determinado local. A, não era loja, não era nada, uma pessoa tinha. É um criador, vamos dizer assim, mas o negócio você falou. Meu, o cara fazendo TPA, ele tira a água de um lado e já joga a água da torneira do outro e vai indo embora. É muito rotativo isso aí, né? De criadouro, de distribuidora. Então o cara não está preocupado em ficar medindo o KH, o GH. Lógico, no seu aquário é outra história. Não leva em consideração nada que nós estamos falando aqui de não se preocupar com isso. Mas muitos dos peixes, imagina a quantidade de perca que tem de peixes lá da piscicultura até chegar no seu aquário. Aonde vão começar a se preocupar muito com isso é nas lojas. Porque a loja ela tem que demonstrar ali, ela tem que vender um peixe bonito, um peixe sadio. Mas, meu, da onde pegaram lá do rio, lá, da onde foi, do criadouro, até transportar na loja, meu, o cara é a mesma, é a água, igual você falou, é água pro ciclídeo, pro Guppy, pro Oscar, meu, para diversas espécies, é a mesma água. É a mesma coisa. O cara não vai ficar medindo, hoje meu pH está 7,2. Eu preciso baixar para 7. O Seria cara uma. não. Porque E lá é mesmo, natural. E é natural, tem aplicativo. ele trabalha com 200 espécies de peixe.
200 espécies. Na mesma água que tava o Oscar, sai o Oscar, já entra a colisa. Sai a É. colisa, já entra o ciclídeo. A preocupação dele é deixar sempre neutro, para todo mundo. Sim. Ó, Igual, por isso que eu costumo dizer, cara, não sou biólogo. Quando me fazem essas perguntas no Instagram, eu vou ser bem sincero, eu não tenho que ficar inventando moda aqui para ninguém. Ah, eu quero ter uma. Vou usar o Oscar aqui como exemplo. Eu, para começar, eu não tenho Oscar, nunca tive Oscar. Ah, você quer ter Oscar? Calma aí, pera aí. Ô Google, qual que é o pH do Oscar? Aí eu respondo para a pessoa. Ó, o pH do Oscar é esse. Ah, ah, como você sabe? O Google me respondeu. O Wikipedia me respondeu. O Aquário ah, Paulista, fui lá e pesquisei o Aquário Paulista. bom, aqui chegou na live também o Eric, do Aquarismo Didático. Já esteve aqui também participando da live com a gente. Um abraço, meu amigo. Pô, o O, cara me ensinou pra caramba, hein? Esse cara, me ensinou não, é um cara que me ensina pra caramba. Inclusive aqui eu fiz o processo de ciclagem Dark Start por Uhum. indicação dele, e aí volta a falar. É uma coisa que eu queria fazer no meu aquário, e aí eu fui ler sobre o que é. Eu nem sabia o que era Dark Start. Aí vou lá, leio. Aí eu escrevi um artigo sobre muitos com as dicas e ensinamentos. Inclusive, aqui, antes de eu publicar ainda, eu mandei pro Érico, Érico, meu, é isso aqui mesmo? Ele, Carlos, ó, muda isso, muda aquilo, e aí nem publicamos lá no blog do Tô Aquariano. O Paixão deixou duas perguntas aqui para você. Ó. A primeira diz, Pergunta dele aí, que eu acabei de falar para ele que eu não sou biólogo. Se ele quiser, ele vai lá no Google lá e. pois Mas é, é assim, desculpa, mas é isso aí. é, Meu, vamos fazer. Não sou, não sei. Ó, eu vou responder então mais civilizadamente. Não sei. pois é, Paixão. Agora se vire aí, viu? Eu não sei. Ah, preparo, meu, eu não faço diário de parâmetros aqui no meu aquário. Não faço. Eu venho aqui, né, pô, meu aquário tem que estar 7.2. Pô, tá 7.6. Pô, vamos fazer uma TPA aqui de urgência e tal. Eu, é o básico. Igual eu falei, pra mim, o hobby não tem que virar, pra mim, não tem que virar obrigação, não tem que vir aqui fazer hoje, dia 20 e tanto, deu pegar tal, GH tal, não sei o que. Amanhã, cara, é legal fazer isso? Tenho amigos que fazem isso e é super legal pra caramba. Só que esse meu amigo, ele trabalha com manutenção. Então ele é um cara que ele vai na casa de um cliente, ele chega na casa do cliente, hoje o pH está tal. Aí ele volta aqui uma semana, ele coloca, ó, eu cheguei aqui, o pH estava tal, fiz a TPA, a água que saiu da torneira está tal, e agora entreguei o aquário para você com pH tal. Eu falo para pH aqui que é o mais usual, né? Mas todos os outros parâmetros. E aí ele monta uma tabelinha e manda via e-mail para o cliente dele. Pô, isso é legal pra caramba. Por quê? Porque ele trabalha com isso. Aqui não, aqui eu mantenho meu aquário. Eu já conheço meu aquário, né? Já está maturado. Então eu já sei, pô, Paulo, aqui passou um pouquinho. Na verdade, você bate o olho na água, você bate o olho nos peixes, você já sabe que tem alguma coisa estranha no seu aquário. Aí você vai medir, na verdade, você vai medir só para ter a certeza. Só para falar assim, meu instinto tá legal, eu tô conhecendo meu aquário, só de bater o olho eu já sei qual é que é. Então eu acho legal as pessoas que gostam do minimal, do detalhes, vamos dizer assim, mas assim, não é o que eu aplico aqui no meu. É uma galera que tem o foco aí também no aquapaisagismo, né? Que tem que ser tudo nos seus mínimos. Exatamente, aqui não é o foco, aqui meu foco é ter um aquário de, de acarabandeiras, que era meu sonho. E fazer eles viverem muito, não é sobreviver, é viver muito bem. Então, eu vou lá, o que eu posso. Eu acho que eu coloquei muita ração, que vai dar amônia. Eu vou lá, tiro. Então, assim, é aquele zelo, aquele cuidado, igual o Eric acabou de falar aí, meu, é o simplificado, é o que deixa as coisas mais leves no aquarismo. Sim. Ah, o Paixão falou, de planta eu não sei nada. Nem eu. Graças ao Robson da Base Flora, eu É. tenho um programa de fertilização aqui. Quem montou para mim foi ele.
Falei, Robson, ó, tenho essas plantas, essa planta, essa planta, essa planta. Tenho esse produto, esse produto, esse produto, que inclusive são na base de flora. É... Ele, Carlos, ó, qual que vai ser a sua periodização? Eu falo, dia sim, dia não. Então tá bom, dia sim, dia não, você aplica isso, 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 isso. Aí eu vi, pô, só isso aqui, a minha planta ainda está um pouquinho amarela, pô, aumenta aqui aumenta um pouco o potássio. Pô, o potássio startou algas, pô, dá uma diminuída. E aí ele vai se adaptando. Eu sei, ele me fala o nome de umas plantas aí, que o que é isso, rapaz? Aí eu vou para onde? Para o Google, ver o que é. Eu já sei o que é. Sim, exatamente. E assim, é que eu falo, eu sei para aplicar ali. Eu não sei para ser uma enciclopédia ambulante. Ah, Uhum. qual que é o pH das. Vou citar muito a colisa. Não Sim. sei. E do Oscar? Também não sei. Uhum. Ah, e do da Molinésio. Cara, eu acho que é 7,2, 7 que eu tenho ali ainda. Então eu mantenho aquilo ali e elas vivem super bem. Então super sadia, gordinha. Então, eu não sou uma enciclopédia ambulante. Estou longe disso, por isso que eu uso o slogan Aprendiz Diário de Aquarismo. E assim, eu mesmo aqui posso até mesmo falar com você dessa questão do estudo e da prática. Porque assim, por exemplo, agora eu tenho aqui um Medskeeper e ele é de água salobra. Estudei sobre ele e tal, tudo certinho. Aí trouxe. Para fazer essa água salobra, a dificuldade que eu tive, comparado ao que eu tinha estudado, a diferença é gigantesca. Porque eu estudei e disse, não, deve ser fácil. Então aqui deve ser, ó, tranquilo. Quando eu fui para a prática, para eu acertar essa salinidade, deu foi o maior trabalho, porque eu nunca tive experiência com água salgada, muito menos com salobra, sempre fui de água doce. Mas era um animal que eu queria ter, né? E aí, para eu acertar, eu levei quase 2 horas para acertar. Mas a gente conseguiu. Já peguei a base como é que funciona. Ó, nosso amigo Robson chegou aí na live também. Então, meio sumidão esses dias. Ele deixou eu no vácuo aí uns par de dias. Ei, Robson. A gente pegar no teu pé, Robson. Responde a mensagem, meu filho. Nossa, foi 500 mensagens que eu deixei lá para ele. Ó, o Eric, Empresário é mesmo. o Eric tá fazendo uma pergunta para você, ó. Se você desmontou os patins. Ué, na verdade eu não desmontei, eu migrei algumas coisas para esse aquário. Igual aquelas subulatas que eu tinha, a maioria delas eu trouxe para cá, algumas raízes eu trouxe para cá. Então, na verdade, lá acho que tem uma raiz, o que sobrou de subulata e o cascalho, só. E aí tem polinésia lá. Você, aqui, ó, uma pergunta aqui interessante, ó. Como é que funciona essa questão da quarentena dos peixes, se você faz? Não, quarentena em que sentido você fala de remédio, Quando essas você coisas? comprar um peixe, antes de você colocar no aquário, Não, não. O que que eu faço, na verdade? Não é que eu não faço a quarentena, não tenho aquário para isso, nada, mas eu faço o básico, que é trouxe o peixe da loja, lá da loja do Paulo vem com oxigênio, tudo, né? uhum. Chego aqui, coloco em cima do aquário para aclimatar a temperatura, então Sim. deixa ali uma meia hora, 40 minutos. Enquanto eles vão fazendo alguma coisa aqui em casa, vou tomar um cafezinho, vou fazer alguma coisa. E aí depois eu volto, eu abro o saco, penduro, pego um prendedor, penduro na borda do aquário, e aí eu vou colocando, vou minando um pouco de água de dentro do aquário para dentro do saco, para a gente tentar já dar uma estabilizada no pH. Já vi pessoas falando que isso não funciona. Para mim aqui sempre funcionou, nunca perdi nenhum peixe nessa chegada, né? Quando chego com um peixe novo no aquário. Então eu uso esse método aí, coloco um pouco, espero uns 10 minutinhos, coloco mais um outro pouco de água, aí eu faço isso umas 3, 4 vezes, aí eu solto eles dentro de um balde, e aí eu pego com a peneirinha o peixe e coloco dentro do aquário. Show. Olha, Robson falando, eu estou esperando meu presente. Aí é por isso que ele te responde. Vai esperar agora bastante mesmo, porque o dia que eu mandei mensagem e tivesse me respondido, já estava lá com ele já. Mais uma perguntinha aqui, ó. Sou aquarista iniciante e gostaria de saber como tratar o íctio.
Cara, quando eu tive ictio, eu usei o. Tem um produtinho, cara, não vou lembrar o nome, da própria. É da Alcon. Então eu aumentei a temperatura, né? Porque o calor, o ictio, ele é frágil ao calor. E esse produtinho que eu não vou lembrar, eu sei que é da Alcon, eu não vou lembrar o nome do remédio, não. Uhum. E aí, no caso, no aquário que aconteceu isso, eu tinha carvão, voltando a falar, eu tinha carvão ativado, eu peguei e tirei o carvão ativado enquanto eu fiz esse tratamento e deu super de boa. É o Eric Ah, falando. chama Ictio mesmo o produto. Chama Ictio mesmo, o próprio produto. Uhum. É, tem uma pergunta aqui também de. Você vai dizer que é de biólogo, mas não é de biólogo, não. Qual a relação entre o CO2 e a fertilização líquida em aquário plantado? A relação é o seguinte, a fotossíntese. Uhum. Nada é igual uma planta que você tem na sua casa normal. Você tem que, no ar, né? Aqui fora do aquário, circula-se CO2, né? A planta, ela utiliza o CO2 para fotossíntese e você tem que fertilizar a planta. Então, você tem que oferecer nutrientes para a planta. A fertilização nada mais é que nutrientes. Então, é extremamente necessário que você tenha um aquário de até mesmo de low-tech, a fertilização básica, um NPK básico, um CO2 caseiro que seja, meu, vai só auxiliar essa planta, mesmo que low-tech, vai deixar ela ainda mais sadia. Show de bola. E tem mais duas perguntas aqui, né? A penúltima pergunta que nós temos para você dizer assim, ó, como estabilizar o pH sem a utilização de produtos químicos? Tem uma forma natural de estabilizar o pH, né? Eu uso TPA com maior porcentagem e maior frequência, até eu chegar no pH. Só que aí tem outras vertentes, né? Como Sim. que está sendo essa carga orgânica que você está injetando dentro do seu aquário? Porque não adianta também você fazer TPA diariamente e colocar excesso gigantesco meus peixes têm fome toda hora. Vai colocando, vai colocando é, alimento lá dentro, vai aumentar pH, vai aumentar a amônia e aí vai entrar no ciclo, o pH consequentemente tende a subir. Então você tem que ver como você está, o que você está colocando dentro do seu aquário. Já começa também qual que é o pH da água que você coloca, que vem na sua torneira, se é o pH ideal, porque às vezes não é o pH ideal. Então você vai ter que fazer um tratamento dessa água antes de colocar no seu aquário. Então, assim, aqui no meu, eu já conheço o pH da minha água de torneira e já conheço o meu aquário, meu, para me manter equilibrado é TPA. Sim. Você falando dessa questão da alimentação aí dos peixes, me remete a lembrar de uma coisa que eu já vi bastante, né? Tem pessoas que sempre que faz a TPA, vai lá e faz a cefonagem do substrato. Aí assim, o que é que você acha, né? Essa é a minha pergunta para você. O que é que você acha dessa prática? É uma prática legal? Ou vai contribuir para um futuro desequilíbrio assim também, né? Com relação a parâmetros do aquário? Se eu for o substrato, você fala? Sim. Cara, o substrato ele tem uma carga de bactérias ali, né? Então as bactérias, ela não vai ficar só dentro do filtro, porque o que muitas pessoas acham é que fica a bactéria lá, que fica fazendo o ciclo do nitrogênio ali, só dentro do filtro. Não, ela está no substrato, está na rocha, está em diversos lugares. Tá na própria água. Então você assim, tem que tomar, lógico, você tem que renovar, né, esses nutrientes, essas bactérias que tem dentro da água, mas o sinfonar, o substrato, não é arrancar tudo, é arrancar o excesso ali é o peixe morto que está no substrato, é a folha do seu plantado que saiu que desgrudou ali da planta que está morta, o excesso de alimento. Então é você tirar literalmente a sujeira
Então, eu não gosto muito de ficar cavucando. Eu já vi gente fazendo isso. Fica cavucando o substrato, aí sobe aquela terra, vamos dizer assim, né? Aquele excesso de poeira, essas coisas. Eu não gosto de fazer isso. Então, eu gosto de fazer aquela sulfonagem superficial no substrato, para tentar manter essa bactéria benéfica, né, no próprio substrato. Pronto. Então, assim, a minha última pergunta para você, na verdade, não é bem uma pergunta, né? Eu gostaria, assim, que, como eu sempre faço, né, no final de todas as lives, que você deixasse uma mensagem, né, para todos os aquaristas aí, principalmente para a galera que está iniciando no hobby. Um conselho, né, para a galera. Cara, uma coisa que eu gosto de falar, não, principalmente para o iniciante, mas para aquele que já está meio que no meio do caminho, vamos dizer assim, Uhum. não se preocupe, não ignore os, os críticos, vamos dizer assim. Que no começo é como qualquer outra coisa, né, meu? No começo, você tá louco, meu, você vai criar peixe. Tadinho do peixe. Então, assim, dá muito trabalho. Peixe não é igual cachorro que interage. Meu, você quer ter? Tenha. Não dê ouvidos às más línguas, vamos dizer assim, né, aos críticos, que pessoas para desmotivar tem de monte. Para pessoas para motivar, tem o nosso amigo aqui, que é muito bom nisso. Então, procure canais de confiança, né? Sites de confiança, Instagram de confiança, porque assim, existe alguns que eu já vi aí, canais de aquarismo que o cara só propaga desinformação. E se diz o rei da sabedoria, né? O rei do aquarismo. Então, assim, tome cuidado com as fontes que você pesquisa. É, não é porque o que deu certo no meu aquário não dá no seu, que o seu está errado. Então é isso, não desistir, duas palavras, não é duas palavras não, né? Duas ações. Não desistir e não dar atenção aos críticos. É. Basicamente. É uma coisa que você falou que chamou a atenção, né? Que eu até vi na live do Fael, né? O Fael que estava comentando com relação a isso, né? Que o aquário ele é igual ao remédio, né? O que faz bem para mim, às vezes é alérgico para você e assim vai. E aí uma coisa que você falou que é justamente isso do Salobra. Às vezes, aquele método que o cara escreveu lá, no aquário dele, foi exatamente aquilo que ele fez. E deu certo dele. No seu já não deu. Você já teve que, procurar um pouco mais de estudo, modificar alguma coisa, uma dosagem, é, uma forma de posicionar filtro, posicionar o substrato. Para você teve que ter outras mudanças, porque é aquele negócio que eu falei, essa minha caixa de vidro aqui é diferente da sua caixa de vidro aí. Cara, dado o horário, né? Só me resta agradecer mais uma vez por Não, você. uma hora e meia já. Hã? Uma hora e meia, uma hora e meia, não, uma hora e 40 Uma já hora de e live. 40, nem parece. A gente aqui conversa. Cara, eu sou assim, eu sou um cara tímido, Aham. mas depois que eu começo a falar, cara, eu não paro mais. E além do mais, uma coisa tão boa, né? Bom, é que eu falo, cara, eu não sou, na verdade, estou longe de ser detentor de todo conhecimento. Sei basicamente o mínimo do mínimo, né, o básico. Sou um iniciante, um eterno iniciante. Não quero ser nenhum expert. Por isso que eu falo, não me quer informação? Vá atrás de informação. Eu não sou, eu pessoa, não sou um banco de dados, um banco de informação ideal. Sei onde procurar, ajuda a procurar. E aí a gente divide a informação. Tá certo. Então, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aí com a gente, compartilhado aí seu conhecimento dentro do hobby, da sua história. Agradeço também a todos que participaram aí da nossa live. E Bom, só legal. Você vai salvar essa live? vou postar e vou compartilhar com você. Isso. Coloca como collab aí que a gente aceita aqui e reposta também. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pelo bate-papo. Desculpa por alguma coisa, alguma
forma chucra de responder, que eu sou essa pessoa, um pouco chucro, meio que a modas antigas, né? Nascido nos anos 80. Então, meu, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aí. Tá bom então, meu amigo. Tenha uma Valeu, excelente abraço. noite. Muito obrigado. Ô, pra você também. Pessoal, muito obrigado pela live. Um Fique bom com Deus. abraço a todos e uma excelente noite.